Borders ou edges é qualquer tipo de transição entre dois valores ou duas cores. O conceito é bem simples, mas são nas suas aplicações que esse assunto se sobressai. Se eu te falar que uma única pintura pode conter um número incalculável de bordas, e que cada pedaço de cada textura existe mais bordas, e que em cada pincelada existem mais e mais bordas, se sentindo sobrecarregado, não se preocupe. Peguei a pintura de dois artistas, James Z e Craig Mullins, para a gente analisar nesse vídeo as formas como eles utilizam as bordas e como esse assunto é rico em execução. Mas calma aí, antes de a gente falar sobre bordas, é importante você conhecer esses 5 outros tópicos. Eles são a base para a gente poder falar disso aqui. Como eu disse anteriormente, bordas ou edges é a transição ou a passagem entre dois valores ou duas cores. Algumas pessoas vão dizer que é o número de planos entre um ponto e outro. Eu vou deixar aqui na tela as fontes que eu utilizei para estudar esse assunto. E é interessante que cada fonte dessa utiliza uma nomenclatura diferente ou uma abordagem diferente quando falamos de bordas. Porém, apesar dessas diferentes nomenclaturas e abordagens, elas se referem a uma única coisa: transições. Nós temos 3 tipos principais de transições, ou melhor dizendo, um espectro de transições, que consiste na transição de borda dura ou hard, borda soft e borda lost. Entre a borda dura e a borda suave ou soft, costumo colocar uma borda, especialmente no Coral and Light, e com o Marco Bucci, uma borda chamada borda firm ou firme. A ideia é que essa categorização sirva mais ou menos como uma escala, do ponto com mais informação ao ponto com menos informação, respectivamente, onde tem borda dura, sendo mais informação, e onde tem borda lost, como nenhuma informação. Nas bordas duras, nós vemos claramente a separação entre uma forma e outra. Não existe uma tentativa de suavização, podemos assim dizer. Em uma composição, uma hard edge é o equivalente a dizer aqui é o centro do seu foco. E é o que a gente vai ver em pinturas posteriormente. Em seguida, nós começamos a falar das bordas firmes. Elas são digamos assim, uma tentativa inicial, de transição. Um meio termo entre uma borda dura e uma borda macia. É interessante que, se vocês forem checar o Ian Roberts, que é um excelente artista e professor de arte, ele não comenta sobre as firms nos vídeos dele, mas ele comenta basicamente sobre 2 tipos, dura e a lost. Agora, Marco Bucci, por exemplo, ele vai falar na firm como esse meio termo entre uma borda suave e uma borda dura. E por falar na borda suave, vamos passar para ela, Vocês podem ver que eu não uso um brush esfumaçado aqui. Na verdade, eu tento criar essa suavidade com alguns brushes sólidos de baixa opacidade. E apesar de eu não estar fazendo a transição da forma mais ideal, é um método que eu gosto, prefiro, porque cria uma certa textura nessa transição. Enquanto as bordas duras seriam o ponto focal da nossa imagem, por assim dizer, onde nós damos mais informação ao nosso observador, as soft edges são esse meio intermediário em que nós dizemos a ele: eu te dei parte da informação, agora você interpreta esse resto, além delas passarem uma ideia de maciez. E se as bordas suaves são essa informação parcial que nós entregamos ao nosso observador, a Lost Edge é justamente essa ausência de informação. Normalmente vamos usar em áreas de oclusão na nossa imagem, pontos para o nosso observador descansar a visão, ou especialmente em áreas que nós não temos grande interesse, por assim dizer. A Lost Edge é esse ponto em que 2 shapes se tornam indistinguíveis um do outro. Essa arte é do jogo Hades, da Supergiant, foi feita por James Z. O que chama nossa atenção imediatamente nessa peça é a ausência de tentativas de esfumaçar ou de criar transição com base em
brushes macios, os diferentes tipos de transições criados com pincéis duros aqui ocorrem por conta do uso dos valores na peça. Olha só, vou deixar em preto e branco para a gente ver. Outro meio de suavizar uma região e de criar transições, como a gente vai ver agora, não é necessariamente você esfumaçar, mas sim aproximar os valores dessas regiões, ou seja, a escala de cinza entre um shape e outro de luz. E a gente pode ver que é exatamente o método que é utilizado aqui nessa imagem. O Ian Roberts, no vídeo dele, chama isso de uma transição suave. Fica confuso se nomearmos desse jeito, mas uma forma de dizer é que esse é um método de criarmos transição usando só bordas duras nas nossas pinceladas. É muito interessante que, se a gente focar aqui, ó, no rosto dele, tem esse shape gigantesco de oclusão, né? Esse shape em si, ele é formado por bordas duras, mas ele simula a ideia de bordas perdidas, como a gente comentou anteriormente, né? Essa pintura, ela é mais... Essa peça, o intuito dela não é necessariamente mostrar uma aplicação dos diferentes tipos de bordas tradicionalmente, mas eu trouxe ela aqui para mostrar a vocês que não é a transição em si que constrói uma peça, mas sim o pensamento e o intuito por trás de nossa estilização ou pincelada. Com esse zoom, para ficar mais claro, podemos ver essas simulações em uma peça que ela é totalmente feita de bordas duras, porém com transições suaves e também perdidas. Essa peça é do Craig Mullins, o portfólio dele está em goodbrush.com. Suas peças apresentam muito bem o conceito de fluxo utilizando bordas e transições. Primeira vez que vi isso foi com Almed de Aldori, mas é basicamente a ideia de que podemos utilizar uma borda e outra para guiar o olhar do nosso observador para onde queremos, colocando a prioridade onde existem bordas duras e baixa prioridade ou áreas de transições com bordas suaves ou perdidas. E a gente vai ver o que é chamado de Lost and Found. Vou selecionar 3 cores, uma para verde para borda dura, vermelho para borda suave e azul para borda perdida. E já vai começar a ficar clara a ideia do Lost and Found, que é basicamente eu jogo de uma borda dura para uma borda macia, depois para uma perdida e por aí vai. Mas sempre com a ideia de à medida que eu vou chegando em pontos de foco, eu vou endurecendo as bordas daquela região. E isso é tudo nesse vídeo. Ele acabou demorando bem mais porque eu inventei de gravar coisas e assuntos que não entraram nele por tolice. Mas é isso. Se você gostou, seu apoio é sempre bem-vindo. E se você quiser fazer alguma donate ou coisa do tipo, vai ter um código aqui na descrição. É isso aí, tamo junto, bons estudos.